Se alguém te perguntasse qual é a diferença entre mitos e lendas, você saberia responder? Olá, eu sou Wagner Rosafa, pesquisador e idealizador desse canal, e você está no Memorável. Se existe a pergunta sobre qual é a diferença entre uma coisa e outra, é porque, na verdade, essas duas coisas possuem muito em comum. E em se tratando de lendas e mitos, há tanta confusão que às vezes chamam lenda de mito e mito de lenda. Você sabe que nas áreas do conhecimento existem vertentes. Então a gente não deve tomar uma vertente como uma única verdade, uma verdade absoluta, imutável ou permanente. Então, os conceitos que eu vou apresentar aqui para você são conceitos que eu sigo a partir de uma vertente bastante aceita por muitos pesquisadores. É a vertente de conceitos que eu vou nortear as lendas e os mitos que eu vou apresentar aqui no canal. Você já viu em algum programa, um programa televisivo, a pergunta: isso é mito ou verdade? E quando acabam os testes, aparece um carimbo vermelho escrito mito, para quando a resposta é falsa ou mentirosa. A pergunta, na verdade, deveria ser se isso é verdadeiro ou é falso, e não se é verdade ou mito. Aí, especificamente nessa situação, o termo mito é relacionado a uma pesquisa quando o resultado é mentiroso. A palavra mito, nesse contexto, ganhou esse significado. Não, isso é mito, não tem nada a ver. O importante é não transplantar essa palavra, mito, relacionar ela ao universo das mitologias como algo mentiroso. Os mitos pertencem a um gênero literário dos mais antigos da humanidade. Antes deles serem escritos ou compilados, eles eram passados de geração em geração pelo boca a boca, ou seja, pela oralidade. E pelo que você já viu em mitologia, as mitologias tratam de seres incríveis, né? E feitos de seres incríveis e um mundo absolutamente acima de nossas limitações humanas. Qual que é a função dessas histórias? Será que o mito é pura imaginação? Será que são histórias que foram criadas como entretenimento lá na antiguidade? Quando é que surgiram os mitos? Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte: eu estou falando de histórias que surgiram enquanto ainda não existia uma ciência com métodos para se comprovar tecnicamente o funcionamento das coisas. Eu estou falando de um período onde essas histórias surgiram, onde ainda não existia um pensamento lógico organizado. Ou seja, a mitologia é a primeira estruturação do conhecimento. Eu vou pedir para você fazer um exercício de imaginação. Imaginar como se estivéssemos naquela época dos nossos antepassados, lá nas cavernas. Quais seriam as reações desses nossos antepassados diante do fenômeno da existência, diante de fenômenos como raios, trovões? O que seria a reação dessas pessoas estando no lugar e de repente cai água do céu? Como se explica isso diante dessa impossibilidade tecnológica de se explicar as coisas? Criaram mitologias. Então a gente pode dizer do porquê os mitos existem é porque eles vieram para explicar o mundo. E não só isso, para explicar e para possibilitar que o homem se inteirasse com esse mundo. Daí dá para entender o porquê da criação de tantos deuses, semideuses, heróis e uma enormidade de seres míticos e místicos para mostrar os mecanismos de funcionamento do mundo. Por isso que tem Deus do trovão, Deus do raio, Deus da chuva, dos rios, dos oceanos, do fogo, da terra, um Deus para cada departamento da existência. Mas não só dos fenômenos físicos visíveis, Deus para os fenômenos humanos, como o amor, inveja, a morte, nascimento, a justiça. Cada um com uma função bem definida dentro de cada departamento da vida. E isso vai ocorrer com as mitologias em geral. Você pode percorrer por mitologias do mundo afora aí, hindu, celta, africana, chinesa, japonesa, dos incas, dos maias, os povos indígenas aqui no Brasil. Em todas as culturas, elas estão apoiadas nessa busca de como as coisas vieram ao mundo.
Bora falar de lendas? Bem, as lendas já são muito mais simples estruturalmente. As lendas não buscam explicar como uma coisa surgiu no mundo. As lendas simplesmente vão relatar algum fenômeno que causou grande impacto em uma determinada comunidade. Você já ouviu falar do Homem do Saco? Aquele que sequestra crianças? E a mulher do banheiro, ou a loira do banheiro? A loira do banheiro é uma moça que aparece de branco com algodão nas narinas. Ela aparece para as crianças e adolescentes nas escolas. Eu mesmo sofri muito no primário, com medo de trombar com essa loira que tinha um algodão no nariz, eu tinha pavor. Qual que é a função mitológica desse diabo dessa loira? Ela veio ao mundo para quê? E o tão falado ET de Varginha, que foi matéria em jornais, rádios e TVs. Foi por um tempo, inclusive, assunto tão difundido que até conversinhas quando se fala, quando some alguma coisa, há quem diga que foi o ET de Varginha. Ou seja, virou lenda. A lenda pode ter nascido de um fato, de um episódio real. Ela pode ser real ou imaginário. Mas normalmente a lenda começa com algo real que causou uma impressão, uma forte impressão, e à medida que essa pessoa vai contando isso para as outras pessoas, vai sendo colocado pontos do imaginário. Cada um que conta uma determinada história que ouviu, ela jamais vai contar essa história novamente. Na verdade, ela vai recontar essa história, porque cada um tem suas próprias interpretações. E interpretação é algo subjetivo. Eu estou falando de oralidade. Claro que existem muitos livros sobre lendas que foram compiladas a partir de relatos. Daí a lenda vira um objeto, né? Um livro, um manuscrito. Mas faz um teste. Se você de repente ler uma lenda para alguém e pedir para essa pessoa contar, você vai ver que ela vai pontuar algumas coisas com mais ou menos emoção. E pode até ocorrer de palavras ou de adjetivos serem adicionados a essas lendas pela empolgação e pela subjetividade de interpretação que cada um tem. Olha a colinha. Mitos surgem para explicar como as coisas vieram ao mundo. E lenda apenas relata um acontecimento fantástico que afetou uma determinada comunidade. Conto com você para assinar esse canal, que estará cheio de histórias para você ser meu parceiro ou minha parceira aqui na divulgação desses vídeos. E eu vou adorar ler seus comentários e receber suas críticas e sugestões. E a gente vai se vendo.